Hein, você consegue colocar o teu e-mail ou algum tipo de contato assim aqui no chat? Porque eu procurei em todo lugar e eu não consegui achar para conversar com você em algum outro lugar. Já vou colocar aqui no chat, eu estou tentando abrir o chat. Então, boa noite, Natiele. Escreveu, você estava falando agora. Se for eu, choro. Não chore, não, Natiele. Kathleen também tá no PI. Kathleen, você também tem nota aqui do PI. O único que faltou a nota do PI foi o Vinícius, tá? Deixa eu colocar meu e-mail aqui. @uneandrade. É ponto .edu ou é ponto .com? Acho que é ponto .edu, né? Acho que é ponto .edu. Ou é ponto .edu, ponto .edu.br ou ponto .edu. Gente, agora me deu um branco. Deixa eu ver aqui. É ponto .edu, professor. É ponto .edu.br. Então é @uneandrade.edu.br. Me deu um branco, gente. O professor chega no final do ano e começa a enlouquecer, sabe? Gente, é o seguinte, realmente faltou a nota do Vinícius de PI, mas é a única nota de PI que faltou, tá? Faltou do Luiz Gustavo também. Luiz Gustavo tá aí? Não, professor, ele não fez o PI. Ele não fez mesmo, tá. Então, o Vinícius já está vendo isso para o professor Rafael mandar a nota para mim, daí eu já viu, Vinícius, sem crise nenhuma. Pessoal, não, sem pressa, professor, de boa. Pessoal que quer saber as notas específicas, eu vou contar uma historinha. No passado, os professores imprimiam as notas em papel e colocavam no mural para a universidade inteira ver. Então, assim, chegava lá, você tirava nota baixa, daí vinha teus colegas, tiravam o sarro da tua cara. Você tirava nota alta, vinha teus colegas e tiravam sarro da tua cara do mesmo jeito, e assim por diante, né? Hoje em dia, infelizmente, por uma série de fatores, a gente não pode mais fazer isso, porque tem alguns alunos que dizem, mas me constrangeu e tal. Atenção, eu não sou bolsonarista, tá, gente? E também não sou lulista, deixando bem claro, tá gravado aqui ainda, tá? Mas isso é realmente o que acontece. Então, a gente já teve casos, por exemplo, que aluno veio e falou, olha, você não podia ter divulgado minha nota, isso me constrangeu e tal. Então, a gente não divulga mais a nota da turma inteira. Eu, pelo menos, não faço mais isso há algum tempo, a não ser que tenha anuência por escrito da turma inteira, sem nenhuma exceção. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, claro que vocês têm todo o direito de saber cada detalhe da nota de vocês, a nota do trabalho vocês já sabem, na verdade é o seguinte, a nota do trabalho vocês já sabem, a nota do PI vocês já sabem, então, para saber a nota da prova, é só pegar a média do bimestre e tirar a nota do PI e a nota do trabalho, que foi simplesmente uma soma, tá? Cada uma com o seu peso, então o trabalho valeu 2, a prova valeu 6 e o PI valeu 2. Então, vocês já sabem a nota. Mas, se vocês quiserem, podem mandar e-mail, sem problema algum. Eu vou tentar responder o mais rapidamente possível, tá? Cada um individualmente. Tá bom? Olha, sobre as notas. Tem umas notas abaixo de 7? Tem. Tem notas acima de 7? Tem. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, ninguém já está de exame final. O que seria já estar de exame final? Ficar com média abaixo de 4, por exemplo. Daí, mesmo que tire 10 no próximo bimestre, vai ficar abaixo de 7 na média. Todos estão com uma chance enorme de passar direto. Todos. A turma inteira. É só a questão de vocês, que ficou abaixo de 7, é só questão de estudar um pouco mais, fazer um trabalho um pouquinho melhor, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas todos têm chance de passar direto no semestre. Todos, sem exceção nenhuma.
Inclusive, eu diria, não é difícil que todos passem direto no bimestre. Não é difícil. Pelas notas aqui, realmente não é difícil, tá? Agora que vocês já conheceram como estilo de prova do professor Klaus, como estilo de aula do professor Klaus, como estilo de trabalho do professor Klaus, então vocês podem pegar melhor, fica até mais fácil no segundo bimestre do que no primeiro. E outra coisa, né, no segundo bimestre a gente vai ter menos aula, né? A gente tem menos aula do que no primeiro bimestre. Então, vocês podem aproveitar. E no segundo bimestre, a avaliação multidisciplinar vale 1, o trabalho 3 e a avaliação global 2, 6. Tá? Então, provavelmente, semana que vem ou outra semana, no máximo, eu já passo o trabalho para vocês, que vai ser entregue lá no final de novembro. Tá? Então, assim, eu como professor, eu estou bem tranquilo, porque eu gostei das notas. Eu gostei das notas. É claro que tem notas maiores, tem notas menores, isso acontece em todas as turmas, em todos os países do mundo, pessoal, em todos. Então, assim, agora que vocês já conheceram o jeitão do professor Klaus, estudar. Por que você fala do jeitão do professor Klaus? Porque, olha, gente, cada professor tem o seu jeito, né? Isso é natural. Isso também acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer universidade do mundo, até de Harvard, eu sempre falo, né, que é a melhor universidade do mundo, também acontece a mesma coisa, tá? Então, só ficar de olho. Tem algumas pessoas que estão com excesso de falta, tá? Então, tentem controlar isso daí para não reprovar por falta, tá? Lembrem-se, eu já falei na primeira semana, as faltas, elas são dadas pelo relatório do Google Meet, né? Que logo depois de cada aula, o Google Meet manda um relatório dizendo quem participou da aula, que horas que entrou, que horas que saiu. Obviamente, participando da aula tem presença, né? Sem dúvida nenhuma. Tem gente que tem 0 de faltas, parabéns, né? Normalmente o pessoal que tem 0 faltas, que tem as maiores notas, ou que tem poucas faltas, 3 faltas e tal, tem as maiores notas. Isso demonstra muito bem que é legal vocês participarem da aula, porque a gente aprende muito mais, né? A gente discute, não é só o que está lá no material, aquela letra que parece morta, né? Quando o professor dá aula, ele fala, ele discute, ele dá exemplos, ele dá entonações de voz, etc. Então, por isso é muito importante vocês participarem da aula, tá? Como que vai ser a nossa dinâmica da aula de hoje? Então, a gente vai fazer uma rápida devolutiva, vou passar questão por questão e mostrar para vocês cada questão. E daí, a gente vai fazer um assunto novo. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Vocês viram que tinha uma questão lá, a primeira questão eu mandei por mensagem para a professora Núbia, foi a professora Núbia, né, que estava com vocês, eu acho, né? Eu mandei para ela, e daí ela já corrigiu com vocês, foi uma correçãozinha simples, bem simples, por sinal. Então eu vou compartilhar aqui a prova com vocês. Opa, deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar, Laís. Vamos compartilhar de novo. Eu pensei que ia haver pouca gente na aula, mas veio praticamente todo mundo na aula. Que legal. Bom, vamos lá. Gente, cada questão valia meio ponto, eram 12 questões, né? Então, a prova valeu 6 pontos no total. Olha lá, primeira questão, a palavra qualidade vem do latim qualitate, é um conceito subjetivo, que eu sempre falo para vocês, é o modo de ser, é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos, etc. A qualidade é relacionada às percepções de cada indivíduo e diversos fatores como cultura, produto ou serviço prestado.
As necessidades e expectativas influenciam direto nessa definição. A ideia de controle de qualidade engloba rotinas e melhorias. A partir da afirmação acima, analise as alternativas abaixo. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Né? Então, rotina significa permanecer no rumo atual, obedecer às normas, evitar mudanças. Certíssimo. Melhoria significa mudança, movimento decisivo para níveis de desempenho nunca antes alcançados. Certíssimo. Aumentar de nível, né? Rotina significa estabelecer e manter obediências padrões. Minha rotina do dia a dia, eu sempre gosto de acordar a tal horário, fazer isso, fazer aquilo e tal, e assim por diante. O 4 ali, melhorias são feitas sempre a partir das situações vigentes e por etapas. Claro, você vai melhorar algo que já existe, e daí vai fazendo aos poucos, né? E melhoria significa previsibilidade? Não, não tem nada a ver. Rotina significa previsibilidade. Então, está correta a alternativa D, 1, 2, 3 e 4 apenas. 2, os atributos da qualidade são de grande importância para a empresa, né? Ela deve repensar o seu sistema quando um dos atributos não funciona corretamente. Prestem atenção nisso, hein? Aquele quadrinho com os atributos da qualidade é extremamente importante. Sobre os atributos da qualidade, examine as alternativas abaixo. 1. Se moral é o elemento base de uma organização, atuando como o alicerce para que os outros elementos possam existir, então entra o 2. Então, segurança refere-se à qualidade dos produtos e os serviços oferecidos pela organização, devendo estar de acordo com as especificações e características inerentes previstas e dentro dos parâmetros prometidos aos clientes que o solicitam. Não, isso daqui é qualidade intrínseca. Qualidade intrínseca, tá? Então, tome muito cuidado com isso daí. Qual alternativa está correta? A afirmativa 1 está correta e a afirmativa 2 está errada. Tá? 3. O controle estatístico de processo, bastante conhecido no ambiente industrial pelas suas iniciais CEP, ou SPC, né? Serviço de Proteção ao Consumidor. Não. Estou brincando. Do original em inglês, Statistical Process Control, é uma técnica estatística para verificar a qualidade de um produto, né? Produto igual a bens mais serviços. Durante o processo de produção. O processo de produção pode ter muitas fontes de variação. São fontes de variação, todas elas. Pode ser o tipo de matéria-prima, tem melhor ou pior qualidade. Ajuste das máquinas, ajustei da forma correta ou não. Desgaste natural das máquinas, né? Um carro mais velho, ele acaba gastando mais combustível. Troca de turno, sai um turno cansado, entra outro turno a toda. E, obviamente, habilidade e experiência do operador, né? Um operador mais experimentado, ele faz aquele serviço melhor, de forma mais eficiente, gastando menos e produzindo mais. Então, a alternativa correta é a E, 1, 2, 3, 4 e 5. 4. As medidas de centro e variabilidade são muito importantes para um efetivo controle estatístico de processo. Sobre essas medidas, assinale a alternativa correta. É a B. O índice de capabilidade mede a folga existente entre os limites de especificação, dados pelo projeto, e os limites de especificação do processo, dados pelos limites dos gráficos de controle. Então, é aquilo que o processo, o projeto quer que faça, e é aquilo que está acontecendo, tá? O A, o desvio padrão informa uma média de tendência central, não, isso é a média, né? Uma medida de tendência central, não, isso é a média. O C, na prática, amplitude indica qual é o erro se quiséssemos substituir, não, isso é o desvio padrão. Amplitude é uma medida de dispersão que mostra quão distantes, não, isso é uma variância. E a variância é a diferença entre o maior e o menor valor apresentados, e isso é amplitude, tá? A gente fica pensando, né, o professor me faz decorar essas coisas, mas são coisas básicas, tá, gente? Isso é uma coisa, quando vocês estão trabalhando dentro de uma empresa e
e vão fazer o controle dos processos na empresa, isso é uma coisa hiper básica, hiper, mega blaster das galáxias, que nem falava meu filho, básica, né? Então, prestem atenção nisso. Daí a pergunta 5 é sobre um método, né, para você introduzir qualidade na tua empresa, os 5S, os 5 sensos, né? Eles foram criados no Japão na década de 1950 e tem como objetivo principal elevar o patamar de competitividade a partir principalmente de mudanças comportamentais. A partir da mudança do comportamento das pessoas, o 5S faz com que a empresa tenha maior produtividade e melhor qualidade. Então, melhorias na qualidade de vida dos empregados, ganhos de produtividade, de qualidade dos produtos, e também facilitador da obtenção das certificações ISO. Sobre os 5 sensos, analise as afirmativas abaixo. Todas estão corretas, gente. Então, seria o senso de utilização, né? Só vou deixar lá no meu local de trabalho aquilo que eu preciso para o meu local de trabalho e acabou a história. No Seiton, um senso de ordenação. Cada coisa deve estar no seu lugar certo para, quando a gente precisar, a gente vai lá e sabe onde está. No Seisô, senso de limpeza, sem sujeira, sem poeira, né, essas coisas. No Seiketsu, senso de asseio, né, principalmente relacionado à própria pessoa, né, saúde física e mental. Shitsuki é senso de autodisciplina, respeito a si próprio e aos outros, né? Então, a alternativa é E, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, olha, gente, vocês aqui, tá até gravando, eu dei de graça para vocês, né? Olha, o 5W e 2H é uma ferramenta bem simples que faz uma série de perguntas. Essas perguntas originalmente em inglês, por isso o 5W e 2H, têm o objetivo de produzir respostas que deixem claro quais são os problemas a serem resolvidos ou mesmo que organizem as possíveis soluções desses problemas. Sobre essa ferramenta, ligue a primeira coluna com a segunda, no exemplo prático abaixo. Então, assim, a alternativa é a sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que deve ser feito? Carregamento. Quem é o responsável? Operador. Onde deve ser feito? Na doca. Quando deve ser feito? Quando o caminhão estiver estacionado. Por que tem que fazer? Porque tem uma programação. Como deve ser feita? A paleteira manual levará a carga para o interior do caminhão. E quanto vai custar o que foi combinado? Né? Olha só, eu dei essa pergunta para vocês, né? É só prestar atenção. Pergunta 7. Análise de risco é uma ferramenta que auxilia as empresas na tomada de decisão sobre determinação de riscos em seus processos internos e externos e auxilia na implantação do gerenciamento de riscos na qualidade. Ela está ligada à ideia que todo risco tem sempre atrelado a ele uma causa e um efeito. Então, uma causa do risco e quando isso se dá na vida real, tem um efeito. Pronto. Causa, risco e efeito. Sobre a análise de risco, então, marque a alternativa correta, é a alternativa A, esqueçam esse E aqui, é a alternativa A, perigo, fonte potencial do dano identificado. Então, algo que pode provocar um dano é um perigo, né? Risco, concretização do perigo, não, isso é dano. Dano, quantificação do perigo ligado à ocorrência e severidade, não, isso é risco. Severidade, impacto causado pelo risco, não, pelo dano, é impacto causado pelo dano. E perigo, impacto causado pelo dano, não, esse impacto causado pelo dano é severidade. Então, a resposta é a letra A. Pergunta 8. Depois que encontramos os problemas que afetam a qualidade do nosso produto e serviço, é vez de gerarmos ideias para corrigir isso, né? Então, a gente encontrou um problema, agora vamos tentar encontrar a solução desse problema, né? Então, usamos ferramentas que facilitam a geração de ideias, visando a qualidade na nossa empresa. Uma dessas ferramentas é o brainstorming, tempestade de ideias, storm, tempestade, né? Brain, cérebro, né? Então, tempestade de ideias.
Brainstorming é sinônimo de brainwriting. Não, brainwriting é uma metodologia separada, muito parecida, só que ela é feita cada um escrevendo a sua ideia de solução. No brainstorming, reúne-se um grupo de pessoas que têm total liberdade para colocar, expor suas ideias sobre um problema em discussão. Qual total liberdade? Eu posso dar quantas ideias quiser e quão mais absurda, não tem problema. As contribuições devem ser dadas de forma totalmente espontânea, que veio na cabeça, desembucha. Deve deixar que surjam soluções, ideias criativas e inovadoras que possam romper com paradigmas. Por isso que tem que ser livre, né? Colocar qualquer ideia que vier na tua cabeça. E deve haver um clima de liberdade, exposição de ideias, e assim envolvimento e motivação de todos para encontrar uma solução para o problema exposto. Então, o que se refere ao brainstorming de forma correta, 2, 3, 4 e 5. Então, é a alternativa D de dado. A pergunta 9 talvez seja uma pergunta um pouquinho mais difícil, mas com alguma coisa de estudo era possível totalmente responder essa pergunta, né? O diagrama de afinidades foi criado por Kawakita, do Japão, nos anos de 1960. É uma ferramenta de gestão que tem por finalidade organizar dados obtidos de forma verbal, por exemplo, ideias, soluções, através das afinidades, semelhanças existentes entre eles. Um casal fala assim, olha, eu tenho afinidade com ela, com ele, etc. Quer dizer, que tem coisas em comum, né? Que tem coisas que fazem com que o relacionamento dê certo. Baseado nisso que é o diagrama de afinidades. Então, a fase da organização das ideias é a mais importante de todas nesse caso. Sobre essa fase, assinale a alternativa correta. É a A, né? Cada um que deu sua contribuição deve organizar suas ideias em cartões, post-it, em categorias. As ideias são separadas em grupo por afinidade, não há necessidade de dar um título? Claro que tem necessidade. Tem que dar um título para cada grupo para mostrar essa separação. A separação deve ser natural, fluida, mas as ideias não podem mudar de grupo? Claro que podem. Eu acho que essa ideia está melhor naquele grupo, etc. O encontro deve ser rápido? Não, isso pode durar dias. Você pode deixar um quadro lá e as pessoas vão colocando ao longo do tempo. Aí, a alternativa E é idiota, né? O diagrama de afinidades não serve para gerar soluções. Eu coloquei aqui em cima que serve. Né? Então, era para ligar o de cima ao cabeçalho da questão com a alternativa E. Você já cortava a alternativa E, né? Olha só, gente, deixa eu fazer um porém aqui, vou até interromper aqui. Daí os alunos pensam assim, professor fez pegadinha disso, pegadinha daquilo, não sei mais o quê. Não, sabe o que é? Vocês já devem ter vivido várias situações, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, vivi um pouquinho mais de situações que vocês. Então, imagina assim, a vida, principalmente a vida profissional, é para prestar atenção nas coisas, sabe? Algumas vezes um detalhezinho faz a grande diferença. E quando vocês estão numa empresa como administradores, assim, as coisas não vão cair assim de graça e bem claras na frente de vocês. Algumas vezes vocês têm que ver várias vezes aquele documento, aquele processo, pensar durante muito tempo em uma ideia, em uma solução, sei lá o quê, porque algumas vezes o ponto nevrálgico, o ponto importante de tudo, ele está bem escondidinho, está bem assim, é algo pequeno em frente ao todo. Então, a gente tem que prestar atenção no todo. A gente tem que fazer ligações. E eu falo isso para vocês, gente, porque, poxa vida, eu já passei muitas vezes na vida profissional. Então, mas eu só coloquei uma vírgula para o outro lado, que não devia. Mas o prédio caiu, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos da engenharia. Mas daí o prédio caiu, né? Bom, você matou um monte de gente. Mas eu só errei uma vírgula, né? Então, assim, dá a impressão que o professor faz pegadinha, mas não faz, não. É uma coisa para vocês prestarem atenção mesmo, de verdade, tá? E vocês têm que ter esse costume na vida de vocês, de prestar atenção nos detalhes.
Vamos lá, pergunta 10. Benchmark é um processo feito de forma sistemática para comparar os resultados de uma empresa com os resultados de outras empresas que atuam no mesmo setor ou têm processos semelhantes à nossa empresa, de tal maneira que as práticas de cada uma podem ser comparadas. Sobre os tipos de benchmarking, assinale a alternativa correta. A resposta correta é a C, né? Benchmarking funcional é o processo que passa por muitas funções diferentes dentro da mesma empresa, por exemplo, da entrada de um pedido até a entrada ao cliente final, a entrega ao cliente final. O benchmark, a alternativa A, benchmark interno, investigar como concorrentes estão resolvendo seus problemas, práticas que adotam, isso é o benchmark competitivo, não tem nada interno. O benchmark competitivo, alternativa B, benchmark competitivo, melhores práticas dentro da empresa, por exemplo, em outro departamento, etc. Isso é o benchmark interno, não tem nada a ver com competitivo. A alternativa D, benchmark genérico, processo que passa por muitas funções, não. Era só prestar atenção na alternativa de cima, né? Se vocês achavam que a alternativa de cima podia ser correta, logo a alternativa D devia estar errada, ou vice-versa, né? E, finalmente, benchmark funcional, empresas são parecidas, mas não produzem a mesma coisa. Isso é o genérico, né? É o mesmo pensamento que vocês tiveram com a C e D, vocês devem ter com a C e E também. Pergunta 11, o FIMEA, em português, né, análise de modo e efeito de falhas, é uma metodologia para analisar potenciais problemas no início do ciclo de desenvolvimento, onde é mais fácil tomar decisão para superar as questões levantadas. No FIMEA, calculamos o RPN, né, ou NPR, Priority Risk Number. Não, até aqui não é RPN, PRN, ou NPR, número de prioridade de risco, ou seja, o valor estimado do risco. Explique como o NPR é calculado. Gente, se colocasse isso daqui, que eu coloquei aqui em amarelo, já estaria a resposta correta inteira. É efeito vezes causa vezes controle, ou severidade vezes ocorrência vezes detecção. Severidade, o efeito, é quão ruim é. Causa ou ocorrência é aonde que se originou, eu consigo ver, não consigo ver, e etc. E controle ou detecção é o que eu posso fazer para aquilo ser consertado. E, finalmente, pergunta 12, sugira uma maneira eficiente de se fazer benchmarking em uma universidade particular. Queria ver a ideia de vocês, a criatividade de vocês. Justifique a sua proposição. Então, nessa pergunta ainda, inclusive, pessoal, assim, a correção foi bem livre, não tem uma resposta. Então, se vocês me convenceram, poxa, é assim mesmo que se faz benchmarking numa universidade particular, ganhou a questão inteira. Se eu fiquei em dúvida, alguma coisa assim, mas eu acho que está no caminho, ganhou pelo menos uma parte da questão, tá bom? Agora, e muita gente ganhou nota máxima nessa questão, se tem nexo, se está bem claro, independente do caminho que escolheu, eu dei a questão inteira, tá? Pergunta sobre a prova, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não tem perguntas, então? Bruna colocou, não, tudo certo. Tudo ok. Tudo certo aqui também. Deixa eu ver aqui uma coisa. As notas foram boas. Pessoal, então vocês já sabem mais ou menos como o professor Klaus faz as provas, né? Então vocês têm uma ideia para o próximo semestre. Certinho? Bom, gente, vamos dar matéria, né? Que nós precisamos da matéria. Vocês ainda vão ter... vocês não vão mais ter feriado. A gente vai ter aula todas as semanas até o final de novembro, daí a avaliação global 1 é 1º de dezembro, e a devolutiva é dia 8
daí vai ter uma devolutiva dia 8. E dia 15, eu falei para vocês que a devolutiva não é obrigatória, tá? Estarei aqui, mas eu não vou fazer chamada, não vou controlar a chamada dia 8. Por quê? Vocês vão fazer a prova dia 1º, eu provavelmente, dependendo de quando eu receber a nota da avaliação multidisciplinar, por mim eu publico as notas no dia 2 de dezembro já. Daí, espero que toda a turma já diga assim, graças a Deus a gente se livrou do professor Klaus, né? Eu quero que todos vocês passem direto, vão bem e aprendam bastante qualidade. Tá bom? Ninguém vai reclamar de nada, pessoal? Ninguém vai reclamar de nada? Acho que não, por enquanto. Reclamar da minha nota, professor. Tô brincando. Não, você já reclamou da tua nota. Tô indignado até agora, professor. Ó, deixa eu ver se eu... Cada choro, olha. Porra, professor, carregamos assim, 4 caçamba de entulho lá e eu não, para não me darem nota. Ah, não, é sacanagem, professor. Pô, fiquei uma semana com as costas travadas. Olhava para mim, parecia um senhor de 80 anos. Sedentarismo é isso, né? Foda. O problema é que o Vinícius ficou com as costas travadas e as meninas saíram fortuna, numa boa, né, meninas? Eu fiquei 3 dias com minha costa doendo. Na segunda-feira eu não consegui malhar. Mentira, professor, o Ellen não fez nada lá, não. Que mentiroso! Professora, as meninas trabalham mais que os piá. Eu acredito. E não tinha muito piá, não. Tipo, na nossa sala só tinha o Vinícius e o Daniel chegou bem depois, então nem conta. Ah, mas vocês falaram que eu não trabalhei. Ah, meu Deus do céu. Eu fiz ele trabalhar um monte, professor. Ó, a Bruna já tá Não, o Vinícius trabalhou. Toda doída. Ai, gente, mas é bom trabalhar. Eu adoro, eu tenho um jardim grande e todo final de semana eu estou fazendo alguma coisa. Eu cresci aqui nesse lugar onde que eu fiz a minha casa, né? Meu pai tinha, assim, terreno bem grande, daí eu fiz minha casa numa parte do terreno, casa dele. Meu pai já faleceu, mas a minha mãe é minha vizinha. Tem um terreno bem grande, desde os 7 anos de idade eu corto grama. Não estou brincando, a máquina de cortar grama era mais alta que eu. Mas eu ia lá, levava 3 dias para cortar grama, mas ia, né? E vocês vão dar risada, mas o meu pai, a gente tem até uma parte de mato e tal, de vez em quando cai galho, cai alguma coisa, e daí a gente usa a lenha para lareira, né? E daí eu via meu pai cortando lenha com a serra, e um dia eu vou conseguir fazer isso. Um dia eu vou cortar lenha, eu vou rachar lenha com machado, que nem meu pai fazia. Até hoje eu faço isso. E adoro, adoro. É bom fazer um exercício, gente. É bom, né? A gente adorou também, professor. Nossa, estava uma maravilha. Você tinha que ter visto numa situação, professor. De manhã até que tava bom, só que daí acabou as caçambas e a gente meio que perdeu o pique, mas, né, teve que continuar depois. Vocês deviam ter me avisado, eu ia lá com vocês. Só para tirar sarro de vocês. Ah, pronto, bonito. Eu ia ficar sentado lá, faça isso. Ellen, faça aquilo, Bruna, não esqueça daquele outro. Ô, Vinícius. Tá, professor, a Natália já estava lá fazendo isso. Ô, professor, mas a Ellen estava nesse pique aí que você queria estar lá. Ela estava só mandando, ela estava achando que ela era a coordenadora do PI já. Ô, Ellen, você está mal falada, Ellen. Não tô, não. Depois ele disse que ainda ficou elogiando o Ellen. Nossa, eu trabalhei pra caramba. Coisa. Eu acredito, olha, o que nós recebemos como professores é que só houve elogios para vocês, só houve elogios. O professor Rafael, que foi o coordenador de vocês no PI, mandou no grupo lá que a turma trabalhou muito legal, mandou filme, videozinho, mandou foto, etc. Então, vocês estão de parabéns. E gente, é assim, vocês fizeram algo em prol de uma entidade. E é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter, sabe?
de desprendimento, de ajudar quem precisa. Eu não estou falando de bolsonarismo e petismo, lulismo, tá? Não estou falando disso. Isso tem até, me dá até assim, ânsia de vômito, essas coisas. Mas eu estou falando de amor às pessoas, de empatia, sabe? De querer ajudar, de ver que o outro precisa e a gente vai lá e ajuda. Se você não pode ajudar com dinheiro, se você não pode ajudar com influência no Congresso, ou ajuda pegando no pesado, fazendo aquilo, né? Acreditem, vocês podem até não concordar em primeiro momento, mas se vocês pensarem bem, vocês vão concordar. Eu também me incluo, nós somos privilegiados. A pobreza que o Brasil passa hoje, sempre passou, né? Desde o tempo de colônia. Eu estou lendo um livro sobre a sociedade de Curitiba até o século XIX, e mostra que aqui em Curitiba, século XVIII, XIX, 1700, 1800, era assim, alguns poucos donos de fazendas e a grande maioria muito pobre, mal tendo o que comer. Inclusive, tinha muitos escravos aqui em Curitiba, né? Tinha muitas fazendas com escravos. Então, assim, essa pobreza já vem de muito tempo e a gente precisa olhar pelas pessoas, né? Algumas vezes tinham mas aquela pessoa não quer trabalhar e tal. Ela tem trabalho? As pessoas mais simples, provavelmente são as pessoas que mais desesperadas estão atrás de trabalho e fazem qualquer coisa, aceitam qualquer coisa. Não tem esse negócio de preguiça, a pessoa não quer trabalhar. Vagabundo tem, mas vagabundo tem em toda a classe social. Entre ricos, conheço muito ricaço vagabundo, gente, que nasceu em berço de ouro e não quer fazer nada na vida. Conheço muito, né? Então, a gente precisa exatamente começar a abrir os olhos para aquelas pessoas que realmente precisam, que não tiveram oportunidade de estudar como vocês têm, que não têm emprego como a grande maioria de vocês tem, e assim por diante. Mas professor, eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade, é difícil, é complicado. Mesmo assim, sou privilegiado. Tem gente que não tem o que comer. Eu, terça-feira, fui dar aula de Direitos Humanos para uma turma na saúde e eu passei um vídeo sobre esse tipo de realidade. E muitos alunos ali ficaram até assim, nossa, essa extrema pobreza existe no Brasil? Existe, e muito. Né? Então, esse trabalho que vocês fizeram no PI, gente, eu só tenho a aplaudir vocês, aplaudir a boa vontade de vocês, né, de fazer as coisas, e espero que vocês continuem independente de PI, tá? As pessoas precisam, a nossa sociedade precisa disso daí. Vocês estão de parabéns e tenho certeza, vocês têm minha admiração, tá? Vocês têm minha admiração, isso com certeza absoluta, tá? Vamos lá, então, não se esqueçam disso, quando vocês tiverem já formados e o grupo de vocês ainda estiver unido, conversando, retomem essas iniciativas, tá? Retomem. A sociedade precisa de pessoas com bom coração, que vejam o sofrimento dos outros e assim por diante. Eu não estou falando de bolsonarismo e lulismo. Por favor, né, arreda, não quero saber disso daí. Eu quero saber do amor às pessoas, eu quero saber da empatia, eu quero saber de nós que temos mais condições ajudarmos aqueles que têm menos condições. Isso é mais importante de tudo, tá, gente? Isso faz parte do nosso papel dentro de uma sociedade. E esse é um dos motivos que eu sou professor. Sabiam disso? Porque eu quero ver vocês crescendo. Eu quero ver vocês profissionais fantásticos. Sabe, o meu sonho é que todos os meus alunos tenham muito mais dinheiro que eu, muito mais sucesso do que eu. Muito, 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 muito. E é por isso que eu tento dar a melhor aula possível
e para trazer esse conhecimento, essa capacitação para vocês. Tá? Eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu sei que eu não sou o pior professor do mundo. Tá? Então, vamos lá? Vamos, então, para a nossa aula de hoje. Eu tenho alguns slides, se a gente não puder ver todos os slides, não tem problema nenhum, a gente termina a aula que vem. Tá? Então, hoje, a gente vai ver indicadores de qualidade. Professor, assim, achar um problema, tudo bem, mas como que eu vou achar o problema? Eu uso tal método, tal método, tal método. Mas tem algo que pode me ajudar a achar o problema. É o chamado indicador. No nosso caso, é indicador de qualidade. Vamos pensar o seguinte, até esqueçam, não sei por que eu coloquei isso daqui em cima. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Cadê a caneta do professor Klaus? Cadê a caneta do professor Klaus? Vamos pegar a cor vermelha e vamos pegar uma espessura um pouquinho maior. Esqueçam isso daqui, tá? Eu coloquei uma frase bem interessante e a gente tem que começar a pensar sobre isso. Quando se pode medir e exprimir em números aquilo do que se fala, sabe-se alguma coisa a respeito. Mas quando não se pode medir, quando não se pode exprimir em números, o conhecimento é parco e insatisfatório. Pense nisso. Como que eu posso dizer que algo é bom? Quando eu exprimo em números. Ah, essa pizza tá boa, professor. Mas assim, boa como? Pouco boa, médio boa, muito boa, excelente, maravilhosa, manjar dos deuses. Já sei, professor. Como eu vou dizer para o senhor que a pizza tá boa? De 0 a 10, a pizza vale 9. Opa, eu exprimi em números aquilo que eu sentia ao me deliciar com aquela pizza de alho magnífica, aquele cheiro de alho pairando sobre a sala, sobre a cozinha ou no restaurante, bem forte, mas todos os vampiros saíram correndo, né? Essa pizza ganhou nota 9 de 10. Professor, como eu fui na prova? Você foi bem. Mas o que é bem? De repente, se o professor é daqueles rígidos, fortes, de 0 a 10, 4, 5 já está bem. Porque a média da turma foi 2, de 0 a 10. Ah, não, professor, para mim está bem 7. Ah, eu passando, professor, tá bom. Ah, já tem alunos. Ah, eu preciso tirar 10, professor. Eu tenho que tirar 10, eu tenho que tirar 10. Então, assim, só falar uma qualidade não significa muita coisa sobre aquela característica. Agora, quando eu exprimo isso em número, eu sei do que eu estou falando. A gente sabe algo a respeito. Quando eu não exprimo em números, é meio complicado. Será que isso é bom? O que é o bom para você de uma pizza? O que é o bom para você de uma nota na prova? E assim por diante. Né? Vinícius falou lá, eu quero passar, eu quero pelo menos... Não, mas tem alguém outro lá que pode falar, mas eu não estou satisfeito com menos do que 9. Né? Eu nunca mais esqueço um colega meu do colégio, ele sempre tirava 10, 10, 10. Uma vez ele tirou 8. Ele começou a chorar. Nossa, eu era CDF e a nota mais comum que eu tirava era 8. Quando eu tirava 8, ficava legal, muito bom. Eu estudei para isso. Ele começou a chorar. Então, é a percepção de cada um. Por isso que a gente precisa exprimir algo em números. Tem uma coisa que a gente tem que separar bem, né? Separar bem. Intuição e bom senso. A intuição, gente, é uma percepção subjetiva. Algo que eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Será que esse achar, essa intuição, é suficiente para você administrar uma empresa? Ah, eu acho que o mercado está assim. Ah, eu acho que o mercado está bom.
né? Acho que o mercado está bombando, o mercado está quente. Será que isso é o suficiente? Será que não é só uma percepção subjetiva minha? Eu acho que o mercado está assim. É claro que isso faz parte. Uma boa gestão, um bom processo de gestão, tem os atributos emocionais. Claro que tem, mas tem que ter método, tem que ter disciplina, tem que ter ferramentas gerenciais. Eu acho que o mercado está bombando, só falar nisso eu posso estar redondamente enganado. Agora, eu acho que o mercado está bombando e eu tenho números que mostram isso, aí eu começo a ter algo mais concreto. Só o achismo, pessoal, não dá certo, não é o suficiente. As medidas são importantes? Claro que são. Olha só, eu posso dar 1 milhão de exemplos diários para vocês. Por exemplo, tem febre? Pega um termômetro. O que você vai fazer? Medir a febre. Você está acima do peso, está abaixo do peso, está no peso ideal? Vai lá e mede teu IMC, Índice de Massa Corporal, né? Como é que é? Peso sobre a altura ao quadrado, acho que é isso a fórmula do IMC. Então, acima de 25, você já começa com sobrepeso, e assim por diante. Esses dias minha mãe tá velhinha, né, pessoal? Tem 82 anos. Daí, esses tempos, eu levei ela para fazer um exame geral de sangue, né? Antigamente, assim, eles tiravam uns 10 tubinhos de sangue dela, ficava quase sem sangue. Hoje em dia, não, é só 2 tubinhos, os métodos estão ficando cada vez melhores. E daí, como minha mãe já tá velhinha, não tem computador e tudo, né? Eu peguei a senha lá do laboratório, eu entrei no computador e baixei os exames dela, imprimi e etc. Então, tinha colesterol, triglicerídeos, glicose, etc. O problema é de 7 páginas de resultado e minha mãe estava boa em todos. Meu Deus do céu, a velhinha tá que tá. Só não consegue andar direito, tem problema nas juntas, nos joelhos e tal. Também são medidas, não são? O desenvolvimento de uma nação pelo IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo de mais desenvolvida aquela cidade, aquele estado, aquela nação, né? E indicadores econômicos como PIB, né, Produto Interno Bruto, inflação, desemprego, renda per capita e etc. Também são medidas que a gente sabe qual é o estado econômico da nação. Olha, gente, até na sala de aula a gente tem medidas. Por exemplo, vocês não fazem prova? Muitos de vocês têm horror à prova, né? Mas fazem. O que o professor está fazendo? Está fazendo uma medida do conhecimento que vocês adquiriram. Talvez seja a melhor forma de fazer essa medida, não sei. Mas a gente é obrigado a fazer o MEC, o Ministério da Educação, a vida inteira, ele obriga, né, os colégios e universidades a fazerem essas medidas. Medidas são importantes, né? São extremamente importantes. Eu sempre falo, tudo pode e deve ser medido. Mesmo aqueles aspectos que são qualitativos, dá para transformar em número, de uma forma ou de outra. E em uma organização, também é possível? É. E daí surgem alguns conceitos que a gente vai ver na aula de hoje. Indicadores e índices. Olha aqui, pessoal, eu tenho uma notícia para vocês aqui. De 2020, mas é só para vocês verem. Notícia, 11 de agosto de 2020, o Estadão, Estado de São Paulo. O que é um indicador e o que é índice? A notícia é: supermercados de São Paulo têm inflação de 4,98% até julho, diz a Associação de Supermercados. O que vocês acham que aqui é o indicador e o que vocês acham que aqui é o índice, pessoal?
Hein? Vamos lá. Alguém fala, não vou tirar nota, nem vou dar nota também, tá? Só quero a opinião de vocês. O que vocês acham que nesse título de notícia é o indicador e o que é o índice? Vamos lá. Putz, professor, acho que o indicador deve ser a associação e o índice a porcentagem. Quase lá, faltou isso. Eu acho que o índice é a porcentagem e o indicador é a inflação. Ah, que bom! Olha só. Indicador, pessoal, é informação a qual se quer... Opa, deixa eu pegar aqui. Ih, deu problema aqui na minha caneta. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo o slide? Então, né? Sim. Tá. É que deu um probleminha aqui, eu me perdi aqui. Indicador é informação a qual se quer obter. Índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. Então, olha aqui. Indicador é a taxa de inflação, ou só inflação, dá para falar assim. E índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. 4,98% até julho. Então, assim, quando lá no Jornal Nacional, no Jornal da Record, da Bandeirantes, da como é, Jovem Pan, sei lá, mas quem que tem aí de jornal que vocês veem? Quando falar assim, o índice de inflação foi de 10% em 2022. Isso significa que é o resultado numérico da aplicação do indicador. O indicador qual que é? A inflação. O índice de inflação é o resultado que deu. Nunca mais esqueçam isto. Indicador é a informação a qual se quer obter. Índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. Vocês têm uma empresa, tá? Então, vocês fizeram uma pesquisa de satisfação entre os clientes. Entrevistaram 1.500 pessoas, 1.500 clientes. 30 disseram que o serviço da empresa é ruim. Qual é o indicador? Qual é o índice? Olha só, indicador é a satisfação dos clientes com a empresa. É informação a qual se quer obter. O que eu quero obter de informação? Qual é a satisfação dos meus clientes com a minha empresa? É isso que eu quero. O índice é quando eu aplico isso na prática e obtenho um número. Então, o índice, 30 pessoas entre 1.500 disseram que a minha empresa é ruim. 30 sobre 1.500 dá 2%. Tá? Então, lá, olha, até vou fazer a conta aqui. Vamos ver se eu estou certo? Vamos ver se eu estou certo? 30 divididos por 1.500. Então, corta um zero. 3 divididos por 150. Opa, vamos colocar um zero aqui, tá? Mais um zero aqui. 300 divididos por 150, 2. Então, o resultado é 0,02. Para transformar em percentagem, multiplico por 100. Então, é 2%. Então, 2% dos clientes se disseram insatisfeitos. Ou vocês podem até pegar o contrário, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, né? 98% dos clientes se disseram satisfeitos. Porque eu tenho 100%, né? Se 2% são insatisfeitos, 98% devem ser satisfeitos, né? Pelo menos isso. Indicador, então, é a satisfação que os clientes têm com a minha empresa. O índice é o resultado disso. 2% de insatisfeitos ou 98% de satisfeitos. Indicador é informação. Índice é o resultado numérico da aplicação dessa informação. Nunca mais se esqueçam disso, pessoal. Nunca mais se esqueçam disso. A partir daí,
Então, como a gente pode definir indicadores? Ó, pessoal, é o seguinte, tem 10 mil, sei lá, tem um exagero de conceitos de indicador. Eu vou mostrar alguns para vocês, mas se vocês analisarem, é tudo a mesma coisa, né? Ferreira, 2006, por exemplo, falou, os indicadores são elementos de informação que buscam representar um elemento do mundo real por meio de um valor. Os indicadores têm como princípio fundamental o seu poder de síntese, de resumo e representação. Olha só, os indicadores representam algo do mundo real, através de um número. Qual é esse número? É o índice, tá? Então, os indicadores têm, a partir desse momento que eles representam algo do mundo real através de um número, eles têm um grande poder de síntese, de resumo, tudo aquilo se resume a esse número. E representação, porque eles representam o que está acontecendo na vida real. Em suma, os indicadores são informações que permitem descrever, classificar, ordenar, comparar ou quantificar de maneira sistemática aspectos de uma realidade que atendam às necessidades dos tomadores de decisão. Olha só, vamos voltar ao exemplo aqui. 2% dos clientes estão insatisfeitos. A partir desse momento, eu posso tomar uma decisão. O que eu posso fazer para que esses 2% de clientes insatisfeitos se tornem clientes satisfeitos? E assim por diante. Só que, pessoal, indicador e índice nunca vem sozinho. Eles precisam ter mais 2 elementos junto com eles: os padrões e problemas. Eu já falei para vocês, olha, indicador é a informação a qual se quer obter. Índice é o resultado numérico da aplicação desse indicador. Agora, eu preciso ter um padrão. Ah, e se aquele índice, aquele resultado numérico deu X, isso é bom ou isso é mal, professor? Não sei. Qual que é o teu padrão? Ah, então eu preciso comparar com alguma coisa meu índice. Então, os padrões são índices, são números escolhidos como comparação. O padrão é, digamos assim, o ideal, ou próximo do ideal, aquilo que eu quero obter. Mas tem outro conceito também junto nessa história, que são os problemas. A gente fala que problema é quando existe uma variação negativa entre o definido e o índice encontrado pela aplicação do indicador. Qual que é o definido? É o padrão, tá? Entre o padrão e o índice. Quando eu tenho uma variação negativa, quer dizer, o índice ficou pior do que o padrão. Pior do que o padrão. Opa, então isso é um problema. É um resultado indesejado de um processo. Olha, então a gente já viu o que é indicador. É uma informação a qual se quer obter. Inflação. Índice é o resultado numérico da aplicação do indicador. Quer dizer, quando eu aplico aquela ideia de inflação, qual é o número que eu obtenho? Padrão é, eu vou pegar esse número que eu obtive, esse índice, e vou comparar com algo. E problema? Quando o índice que deu de resultado da aplicação do indicador foi pior do que o padrão que eu coloquei. Foi pior que o ideal que eu coloquei. Mas como é que é isso na prática? Vamos lá, pessoal. Olha só, eu estou quase chegando lá, hein? Vocês vão demorar. Mas eu também vou demorar um pouquinho. Não vou me aposentar tão logo. Mas processo de aposentadoria. Volte e meia a gente vê notícias, né? E na pandemia foi pior ainda. Mas ainda continua isso. A pessoa tem o tempo de aposentado, tem todos os documentos e tal, vai lá no INSS, dá entrada com o processo de aposentadoria. O ideal é que o trabalhador espere só 15 dias para ter o processo concluído. Então, eu entrei no dia 15, dia 30, eu
tem que começar a receber minha aposentadoria. Eu tenho direito, pô, trabalhei 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu tenho direito a começar a usufruir do meu descanso, né? A minha avó na Alemanha, pessoal, ela trabalhou 50 anos fazendo a mesma coisa. Ela começou com 15 anos de idade, em 1914, e ela trabalhou 1914, 1915, e ela trabalhou até 1965 fazendo a mesma coisa. Quando ela se aposentou, o governador do estado dela, minha avó era alemã, o governador lá do estado onde que ela morava, onde que nasceu meu pai, ele mandou uma carta para minha avó, né, parabenizando ela por ter completado 50 anos de trabalho. E ela trabalhou na mesma empresa. Eu me lembro que em 1990 eu fui visitar minha avó, ainda estava viva, ela tinha 91 anos, morreu com quase 97. E eu estava com meu pai lá também, a gente andando de carro pela cidade, passamos do lado de uma antiga fábrica já fechada, e a minha avó falou assim para mim: aqui eu trabalhei 50 anos. E daí ela tinha até uma aposentadoria mais poupuda, porque ela trabalhou 50 anos. Apesar que minha avó foi chão de fábrica, tá? Minha avó foi operária numa indústria têxtil. Chão de fábrica mesmo. Ela não tinha nenhum curso, mal tinha colégio, né? Imagina, minha avó era de 1899. Quando ela tinha de 14 para 15 anos, começou a Primeira Guerra Mundial. Então, a vida não foi fácil. Bom, vamos lá, continuar. O professor Cláudio já contou a historinha dele. Agora vamos continuar. O ideal é que o trabalhador espere somente 15 dias para ter o processo de aposentadoria concluído. Só que agora ele espera 45 dias. Qual que é o indicador, o índice, o padrão e o problema? Olha só, indicador é o tempo de tramitação do processo. Eu entrei com o processo de aposentadoria e eu tenho um tempo para começar a receber essa aposentadoria. Qual que é o índice? O índice é o resultado numérico da aplicação deste indicador. Olha, só que agora ele espera em média 45 dias. Então, esse é o resultado numérico do tempo de tramitação. Só que eu tenho um ideal, eu tenho um padrão. O ideal é que o trabalhador espere somente 15 dias. Então, o meu padrão é 15 dias. Poxa vida, eu só podia, certo, era só esperar 15 dias e demorou 45 dias. Tem um problema, né? 30 dias de atraso em média na tramitação do processo. Era para vir em 15 dias, vem em 45 dias em média. 45 menos 15, 30 dias de atraso. Então, indicador sempre vem com índice, com padrão e com problema. Vamos pegar aqui exemplo, professor. Assim, eu não sei se não me lembro se eu fiz isso mais adiante, mas assim, a gente fala de inflação, né, e tal, mas essa inflação é alta ou baixa? Vocês já viram que já há muitos anos, isso antes do governo Bolsonaro, isso acho que foi no governo da Dilma, existe no Brasil uma meta de inflação, né? Então, por exemplo, a meta de inflação é 6, que pode variar entre 8 e 4. O centro da meta é 6, tá? Então, eu tenho indicador, inflação, o índice é o que eu obtenho fazendo a pesquisa dos preços, e o padrão é 6, por exemplo. Se está acima de 6, é uma inflação que está já fora do controle, ela está já alta, está acima da nossa meta. Se está abaixo, pode ser que eu tenha problema de deflação. Aliás, deflação pode ser um problema, tá, gente? Eu não sei se vocês devem ter aula de economia. Deflação, quando a inflação diminui, pode ser um problema. E tem uma explicação prática disso. Algumas vezes, quando as pessoas não têm dinheiro para comprar nada, a atividade econômica baixa.
Digamos que eu venda computador. Ninguém está comprando meu computador. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar o preço. Só que vai abaixar o preço do computador, da geladeira, de tudo. Por quê? Ninguém está comprando. Então, para as empresas venderem, elas têm que abaixar o preço, senão ninguém compra. Por quê? Ninguém tem dinheiro. E daí vai abaixando o preço de tudo, dá deflação. Mas isso não significa necessariamente uma coisa boa. Por que estão abaixando os preços? Porque ninguém tem dinheiro para comprar nada. Por isso que está dando deflação. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a deflação, ela pode ser boa, mas pode indicar algo muito ruim. Ninguém tem dinheiro, ninguém compra, os preços automaticamente, as empresas automaticamente vão abaixar os preços para poder vender pelo menos alguma coisa, né? Então, daí isso vai dando deflação. Então, a gente tem que ter em mente essas coisas assim, tá? E tem muitas outras coisas que a gente pode conversar sobre isso. Por exemplo, indicador, crescimento do PIB. O Brasil vai crescer 4%, mas a Argentina cresceu 10%. Como o Brasil está crescendo menos do que a Argentina? Não, é que esses 4% é sobre o ano anterior. Se a Argentina caiu 20% no ano anterior e o Brasil não caiu nada no ano anterior, é muito mais fácil para a Argentina crescer 20% ou 10%. E para o Brasil vai ser mais difícil. Então, a gente tem que ter um padrão, sempre. E a partir do padrão é que a gente determina se um problema está acontecendo ou não. Tá? Pessoal, entendido até agora? Entendido até agora? Sim, professor. Ótimo, maravilhoso. Como um indicador deve ser? Gente, tem milhões de dicas por aí. Como um indicador deve ser simples, fácil de se entender, apresentar um grau satisfatório de cobertura e resultados gerados, que ele realmente representa aquela informação que a gente quer dar. Ser calculado com dados confiáveis e facilmente obtidos. Poxa, estão discutindo tanto agora os resultados das pesquisas eleitorais, aliás, que é uma bobagem essa discussão. É uma bobagem essa discussão, tá? Não tem nada o que discutir resultado de pesquisa eleitoral. Gente, tem muita gente que vai lá, quando o pesquisador chega, ele vai votar no Lula, mas diz que vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro, mas diz que vai votar para o Lula. Ou tem aquele que, uma hora eu voto no Bolsonaro, outra hora eu voto no Lula, outra hora eu voto no Bolsonaro, outra hora eu voto no Lula. E eu conheço um monte de gente assim. Pesquisa é só um instrumento, pesquisa eleitoral não é nada mais do que um instrumento, só, e acabou por aí. Né? Então, os dados são confiáveis nas pesquisas eleitorais, depende das pessoas. As pessoas estão falando a verdade, então os dados são confiáveis. As pessoas estão tentando enganar alguém, então os dados não são confiáveis. Pronto. O indicador sempre deve se referir às etapas dos processos no sentido de serem críticas aos resultados, quanto em ser interface de atendimento à necessidade dos usuários. O que significa isso? Está mostrando aquilo que eu quero que mostre? Pronto, é mais ou menos isso. Outras dicas de indicadores: tem que ter relevância, a escala da análise deve ser adequada do ponto de vista temporal e espacial. Quer dizer, ele representa o todo. Isso é uma outra discussão que tem nas pesquisas eleitorais. Mas, professor, eles fazem pesquisa com 2.000 pessoas, né? Isso representa todo o Brasil? Representa. Porque eles têm todo um cálculo para ver quantas pessoas eles precisam entrevistar para que represente todo o Brasil. E do ponto de vista temporal, aquela pesquisa eleitoral foi feita em tal época, em tal dia, depois do debate, ou antes do debate, ou depois de uma polêmica, né, que teve de canibalismo, sei lá mais o que, lá do diabo, e sei lá mais o que está acontecendo, eu nem ouço mais essas coisas direito. Os indicadores devem ser adequados aos seus usuários, quer dizer, para quem vai usar aquele dado? Precisa ser adequado, né? Precisa falar algo que presta para aquela pessoa, né? Devem ser pertinentes no atendimento aos objetivos, quer dizer, deve ser ligado àquilo que eu quero. Facilidade de compreensão.
né? Eu posso olhar e dizer, significa tal coisa. Ótimo. Factibilidade, deve ser viável, deve ser representativo, consensual ao máximo. Machado ainda fala, então deve ter representatividade, homogeneidade, devem ser práticos. Não deve ser algo extremamente complicado de se fazer. Validade, independência, né? As pesquisas eleitorais são totalmente independentes. Professor, eu vi que a Globo, que a SBT, que a Jovem Pan, sei lá, pagou tal pesquisa. Não, mas eles pagaram, alguém tem que pagar a pesquisa. Pode ser um partido político, pode ser o governo, pode ser um tribunal, tanto faz. Alguém tem que pagar, porque isso custa dinheiro para fazer, né? Não se faz de graça. Mas quem faz a pesquisa tem que ser independente. Os indicadores devem ser confiáveis, devem ser seletivos, mostrar aquela informação que a gente quer que mostre, simples, ter uma ampla cobertura, economicidade, quer dizer, não deve ser muito caro serem obtidos, acessibilidade e estabilidade ao longo do tempo. Olha só, isso é tão importante que SESI, no Paraná, em 2010, escreveu assim: indicadores bem elaborados e confiáveis fortalecerão a articulação e a mobilização das partes interessadas em torno das propostas que se pretendem implementar. Então, se eu tenho bons indicadores, eu posso mais facilmente mudar alguma coisa dentro da minha empresa. Se eu tenho bons indicadores, eu posso, por exemplo, premiar os melhores funcionários e demitir os piores, que só estão me dando prejuízo. Se eu tenho bons indicadores das minhas vendas, eu posso saber em qual produto eu posso me focar mais, qual produto que deve sair do meu rol de vendas, e assim por diante. Brasil 2010 ainda falou, olha, diante da grande quantidade de medidas e indicadores disponíveis, o processo de seleção de indicadores deve buscar o maior grau possível de aderência a algumas propriedades que caracterizam uma boa medida de desempenho. Pessoal, eu dei aula de indicadores de RH para a turma de RH, e, gente, RH tem 10 mil indicadores, não estou brincando, gente. Eu, durante a disciplina, mostrei mais de 150, para vocês terem ideia. Mostrei e discuti mais de 150 com eles. E cada um deles ainda podia ter várias modificações, variações, né? Não adianta ter um grande número de indicadores se eles não trazem uma informação interessante, uma informação importante para vocês. Os indicadores devem ser algo que preste, senão, que é algo que vai trazer retorno. Senão, gente, vocês estão jogando tempo e dinheiro fora. Ter um indicador só por ter um indicador, jogue fora. Vocês não precisam disso, né? Não tem nada a ver. E existem muitos tipos de indicadores. A gente pode classificar eles quanto à forma, a valoração, a objetividade, a natureza das variáveis e suas relações e assim por diante. Querem ver alguns exemplos? Vamos lá. Quanto à forma, os indicadores podem ser analíticos ou simples, que permitem avaliar aspectos diretos da realidade. Por exemplo, qual é a população que tem 15 anos ou mais e que é alfabetizada? Qual é a população que tem 15 anos ou mais e é alfabetizada? Isso é um dado simples, eu vou lá e conto. De 100 milhões de habitantes, quantos têm 15 anos ou mais e são alfabetizados? 100 milhões, 50 milhões. Pronto, é um dado simples. Mas eu posso ter um dado, um indicador sintético ou complexo, que ele é constituído por indicadores analíticos ou simples, ou por muitas variáveis, e assim permite verificar comparabilidades pela construção de um ranking. Então, índice de condições de qualidade de vida, o ICQV, ou o IDH, por exemplo, que é o índice de desenvolvimento humano, que eu já falei. Então, o IDH tem
renda média, escolaridade média, se as pessoas têm água e luz em casa, se as pessoas têm comida, se as pessoas têm isso, têm aquilo e tal. Então, eu vou pegar várias coisas e colocar dentro de uma fórmula matemática. Isso é um indicador sintético ou um indicador complexo. Eu também posso classificar quanto à valoração descritivo ou normativo. Então, o descritivo apenas descreve características e aspectos da realidade empírica, da vida ali real, não é fortemente dotado de significados valorativos. Por exemplo, a taxa de evasão escolar. Então, quantos alunos daquela escola saíram de lá? De cada 100 alunos, 10 saíram durante a pandemia. Evasão escolar. Evasão escolar é um conceito simples, é um registro, com metodologia única para qualquer desagregação. Então, é assim, eu tinha 100 alunos, 20 saíram durante a pandemia. Então, 20 de 100, 20%. Simples. É um conceito bem simples. Quantos saíram daquele lugar, daquela escola, daquela universidade, durante tal período de tempo em relação ao total de alunos? Ótimo, 100%. Mas eu posso ter indicadores também chamados de normativos. Reflete critérios que obedecem a alguma norma em sua caracterização. Por exemplo, proporção de pessoas na linha de pobreza, ou melhor, até abaixo da linha de pobreza. Mas como assim é normativo? Primeiro eu preciso normatizar, dizer, descrever o que é linha de pobreza. Então, linha de pobreza, todo mundo que ganha abaixo de meio salário mínimo por mês. Todo mundo que ganha menos do que $1 por dia. Isso está abaixo da linha de pobreza. Mas a linha de pobreza é a mesma no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, sei lá, mas na Ásia? Não. Cada país tem um critério para determinar a linha de pobreza. Então, eu preciso colocar uma norma. Aqui no Brasil é assim, na África é assado, e etc. O descritivo, isso que a gente já acabou de ver, é um dado simples, é uma descrição. Taxa de evasão escolar se calcula do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. Não tem segredo, não tem saída. Agora, a linha de pobreza, olha, para estar abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos, você precisa ganhar menos do que $1.000 por mês. R$5.000 por mês. Se a gente for pegar essa linha de pobreza aqui no Brasil, sei lá, 80% da população, 90% está abaixo da linha de pobreza. A gente pode classificar os indicadores também quanto à objetividade, objetivos e subjetivos. Objetivo, registros que informam ou caracterizam sobre algum dado valor. Taxa de desocupação, direto, objetivo. Taxa de desocupação. Agora, subjetivo, depende da interpretação pessoal na qualificação sobre algo. É o famoso, vocês devem ter ouvido falar já, felicidade interna bruta, ou FIB. O Butão, que é um paizinho, é um reino, do lado do Nepal, faz fronteira com a Índia e com a China, hoje não adota mais PIB, Produto Interno Bruto, adota felicidade interna bruta. Quão felizes são as pessoas. Isso é mais importante do que o dinheiro. Mas o que é ser feliz, hein, gente? O que é ser feliz? Alguns dados mostram que o país mais feliz do mundo é a Finlândia. Eu tenho muitos amigos na Finlândia, tenho muitos amigos na Finlândia, e finlandeses, e assim, todos que eu conheço, não são aqueles que saem para abraçar, dar beijinho, né, e isso e aquilo, não, eles são sérios, não fazem nada errado, etc. Isso é o conceito de felicidade deles. Na Finlândia, o conceito de felicidade é ir numa sauna. Tem mais sauna na Finlândia do que número de habitantes, só para vocês terem ideia. O esporte nacional da Finlândia é ir numa sauna. Daí eles saem da sauna,
e vão direto para um lago gelado, né? Mas esse é o conceito de felicidade para eles, então é muito subjetivo. Agora, quando eu falo taxa de desocupação, não, é isso e pronto, acabou a história. Eu posso classificar os indicadores quanto à natureza das suas variáveis. Algo que é quantitativo e algo qualitativo. Quantitativo numericamente mensurável, dá para medir seus valores. Vem de uma medição, vem de uma contagem. Por exemplo, número de leitos hospitalares. Em tal hospital, eu tenho 100 leitos hospitalares. Pronto, acabou. É um número, acabou, é fácil. Vai lá e conta eles. Agora, o qualitativo vem de qualidades. Uma variável qualitativa, quando seus possíveis valores são categorias ou características. Por exemplo, grau de instrução da mãe, do pai, do avô, da avó. Ensino básico, ensino médio, ensino superior. Opa, ele já está dando uma qualidade. Olha, 50% das mães têm ensino básico, 30% ensino médio e 20% ensino superior. Eu estou baseando os meus indicadores e seus índices em uma qualidade. Ensino básico, médio ou ensino superior. Né? Eu ainda posso fazer quanto à relação entre as variáveis, né? Absoluta ou relativa. A absoluta tem uma relação do tipo absoluta entre variáveis que utiliza apenas uma variável na construção do indicador. Por exemplo, número de hospitais credenciados. Quantos hospitais em Curitiba são credenciados pelo SUS? Absoluto. Tem 50 hospitais, acabou a história. E relativo. Indicador do tipo relativo utiliza mais de uma variável na sua construção. Então, proporção de hospitais credenciados. Então eu tenho que ver o número de hospitais credenciados no SUS, que existe em Curitiba, em relação ao número total de hospitais. Então, nesse caso, tem uma relação entre o número de hospitais credenciados e o total de hospitais. Gente, vocês podem ver que eu posso classificar os indicadores de várias formas. Ele pode ser analítico, descritivo, objetivo e quantitativo ao mesmo tempo. E absoluto ao mesmo tempo. Tá? Essas classificações são só para vocês terem ideia, para vocês começarem a imaginar, então eu posso ter tal tipo, baseado nisso, naquilo, e assim por diante. Por quê? Porque daí eu vou começar a interpretar os meus indicadores e os seus índices obtidos, né? Lembre-se, o indicador sempre vem com um índice. Sempre. Um indicador sem um índice, por exemplo, número de hospitais credenciados. O que significa isso? Nada. Hospitais credenciados, o que significa isso? Nada. Eu preciso saber esse número. É o índice. Tá? E uma coisa que eu quero que vocês guardem para a vida profissional de vocês, para o resto da vida profissional de vocês. Não adianta nada ter um indicador se não souber interpretar esse indicador. Pelo amor de Deus, gente. Por que o professor Cláudio está falando disso? Porque eu estou cansado de ver dentro de empresa, eles fazem um monte de indicador, tem um monte de índice, colocam em gráficos. Você vai lá e pergunta, para que você usa isso? Não sei, eu só levantei esses indicadores e seus índices, só isso. Para que você fez então? Se você não sabe nem para quê, você gastou tempo e dinheiro à toa. Então a gente precisa interpretar esses indicadores e seus índices obtidos, tá? Então você vai comparar, né, na verdade. Você vai pegar os resultados, os índices, com as metas propostas. Deve ser verificado a série histórica do indicador. Olha, fazer um gráfico, né? Aqui é o tempo, aqui é o indicador, né, com seu indicador com o seu índice, né?
Então, como ficou ao longo do tempo? Subiu, desceu, ou ficou uma reta, ou sei lá o quê, né? Primeiro, deve ser verificada essa série histórica. Segundo, interrelações com outros indicadores. Mas esse indicador com o seu índice tem a ver com algum outro indicador? E isso também está ligado à comparação com outras organizações. Se lembram do benchmarking? Olha, ou recomendações em organizações nacionais, internacionais, por exemplo, especificações, melhores práticas e tal. Porque esse índice que eu obtive aqui, eu vou comparar com outros, com outras empresas, benchmarking, com o que falam que é o melhor e assim por diante. E após essa interpretação, vocês precisam tomar alguma ação. Opa, estamos piores. A gente está abaixo daquilo que a gente mesmo esperava, abaixo dos nossos concorrentes, abaixo do que a Associação Brasileira de tal ramo falou, e eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso fazer um plano de ação. Se eu não tiver um plano de ação, para que aquele indicador com o seu índice? Não tem nexo. Então, para investigar, corrigir o impacto e fazer algo, tá? É lógico que eu tenho que divulgar o índice proposto às partes interessadas, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, olhem só, gente. Indicador é informação. Índice é o resultado numérico da aplicação dessa informação. Padrão é o ideal, é aquilo que eu queria. Problema é quando o índice está pior do que o padrão. Mas eu tenho que saber para que serve aquilo. A partir do momento, quer dizer, interpretação daquilo que eu vou fazer com padrão para obter o meu problema. Eu vou fazer alguma ação para investigar o porquê que aquilo aconteceu e, a partir desse momento que eu sei a causa, corrigir esse impacto. Senão, pessoal, para que indicador? Não serve para nada, tá? Nas próximas aulas, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse indicador, principalmente o dia a dia deles na nossa empresa. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Vocês estão na minha aula ainda, pessoal? Então, falem oi quem está na minha aula. Sim. Estamos. Gente, deixa eu compartilhar com vocês. Quando vocês não falam nada, eu fico com medo que só tá o avatar de vocês aí. Vocês foram dar uma volta, foram comer alguma coisa, foram conversar com alguém, foram no barzinho do lado, sei lá. Eu fico com receio que isso esteja acontecendo. Sem dúvidas, então, pessoal, posso perguntar na prova? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Fale, Bruna. Pode sim. Pode sim, inclusive, se for questões mais tranquilas, pode colocar toda a prova só esse conteúdo. Mas a minha prova foi tão tranquila, gente. Eu achei minha prova tão fácil. Olha, quando eu terminei de fazer a prova, eu fui resolver ela. Eu resolvi ela em 10 minutos e tirei 10, tá? Nossa, professor. Bom, gente, agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvida, o meu e-mail eu escrevi ali no chat, tá? A Bruna perguntou aqui às 8 horas. Desculpa, Bruna, eu não vi o chat. Vai entregar a prova para a gente? Não, Bruna, porque eu não tenho acesso físico a vocês. De qualquer jeito, a prova, ela não fica com o aluno, ela sempre fica com o professor, tá? Quando a gente tem aula presencial, eu passo a prova para o aluno tem que devolver depois a prova, tá? E o pessoal reclamando das dores do PI lá. Mas foi bonito, eu gostei. Tenho orgulho de vocês.
Tenho certeza disso. Tá, gente? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Tenham um ótimo final de semana, tá? E quero ver vocês aqui semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, gente. Falou, professor, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo de bom para vocês aí.